Então, gente, vamos dar início a mais um vídeo aí para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui estarei fazendo para vocês mais uma sessão que vai corresponder à temática referente à interpretação dos sonhos, tendo como base a obra original de Freud, a obra clássica, onde ele fala, onde ele explora esse assunto, certo? No vídeo anterior, quem não assistiu, eu sugiro que assista, porque daí você vai ter uma compreensão abrangente acerca do que eu estarei falando aqui. Então, nesse vídeo anterior, eu conversei com vocês sobre os tipos de fontes, né, que produzem os sonhos, tá? E aí eu busquei me ater ao primeiro tipo de fonte que produz os sonhos, elucidada e explorada por Freud, que foi aí as excitações sensoriais externas, né? Tratando-se aí de uma fonte de dimensão objetiva, né? E aí o que é que acontece? Obviamente que existem objeções com relação a esse tipo de fonte, bem como com relação aos outros tipos de fontes que a gente vai estudar aqui, que a gente vai ver aqui, entende? Obviamente que por não se tratar aí de uma ciência exata, né, vão haver pensadores que irão contra, né, a esse tipo de feito, a esse tipo de elaboração, a esse tipo de elucidação no que diz respeito a tal fonte. Então veja bem, apesar das objeções, né, Freud vai dizer, tá, que é forçoso, né, que forçadamente, mesmo que forçadamente, né, admite-se que o papel que é desempenhado na causação dos sonhos, isso são palavras dele, tá? Pelas excitações sensoriais objetivas durante o sono, isso aí permanece indiscutível. Ou seja, ele vai dizer que, apesar dos pensamentos contrários a esse tipo de fonte, as fontes que são aí aparelhadas pelas excitações sensoriais externas, né? Apesar do pensamento contrário a esse tipo de fonte, mesmo que forçadamente, tem que se admitir que há um papel a ser desempenhado por esse tipo de fonte, né? E esse papel desempenhado é indiscutível, sabe? É indiscutível. A partir do momento que a gente aprofunda e estuda, né, esse tipo de fonte, a gente vai ver que indiscutivelmente, sim, ela exerce influência, ela está aí na origem, na fonte das causas dos sonhos, entende? Pois bem, mas aí Freud vai trazer uma ressalva. Ele vai dizer o seguinte: essa fonte, ela é sedimentada, é indiscutível que de fato ela exerce essa influência, mas ela não é suficiente para explicar todas as imagens oníricas produzidas ali no sonho, né? Então, o que é que acontece? Por ser insuficiente, é preciso buscar outras fontes. E é por isso que ele vai citar 4 tipos de fontes na sua obra. Fontes essas que dá produção aos sonhos, que são causas, né, das imagens oníricas
que aparelham os sonhos, entende? Então vejam bem, ele vai dizer que não sabe quando foi que se originou, quando foi que despontou, quem foi o pioneiro a falar das excitações internas subjetivas, mas ela também existe e também é um tipo de fonte dos sonhos, né? Vermos até aqui as excitações externas, né? As excitações sensoriais externas, as excitações objetivas, né? Então, a partir de agora, iremos nos ater às excitações internas, que são aí as excitações subjetivas, né? Excitações essas, né, dos órgãos dos sentidos do sujeito, entende? Por isso, uma excitação interna e de cunho subjetivo, tá? Pois bem, como são aí fontes, né, de imagens oníricas, essas excitações sensoriais subjetivas, né, como trata-se de uma das fontes dos sonhos, ela tem aí como é que eu posso dizer? O seu papel de instigar o sonho, né, é pouco acessível à questão da confirmação, a questão da experimentação, justamente porque ela é subjetiva. Se você assistir a sessão anterior, né, a esta, você vai ver que as excitações sensoriais externas são aí muito mais passíveis de uma experimentação, de uma confirmação, justamente porque um objeto de estudo, quando ele é objetivo, quando, digamos assim, ele é passível de uma observação, né, é mais fácil de se confirmar, é mais fácil de usá-lo como uma experimentação por ser passível de uma observação, entende? E tudo aquilo que tende para o âmbito do subjetivo, por ser algo muito subjetivo, muito peculiar, muito singular, né, fica mais difícil, né, de uma confirmação, de ser passível de uma confirmação, de ser passível aí de uma experimentação. Então, vejam bem, vou me aprofundar por meio de um exemplo para que vocês possam entender isso, tá? Esse tipo de fonte, né, essas excitações sensoriais subjetivas, ela é fornecida pelo que se conhece como alucinações hipnagógicas, termo trazido por Freud, né, descrito aí na sua obra A Interpretação dos Sonhos, né? Essas alucinações hipnagógicas, né, elas são aí sinônimos de uma expressão, né, que vai ser aí sedimentada por um determinado autor que, nomeado como Johannes Miller, trazido aí por Freud. A essas alucinações ele vai dar o nome de fenômenos visuais imaginativos, certo? Esses fenômenos visuais imaginativos ou as alucinações hipnagógicas, né, consistem em imagens, tá? Consistem em imagens. E, com frequência, são imagens muito nítidas, mas rapidamente mutáveis. Elas mudam rapidamente, né? E elas tendem a surgir, Freud vai dizer, de modo bastante habitual em algumas pessoas durante o período do adormecimento,
né? E também podem aí, essas imagens podem persistir por algum tempo, sabe? Depois que a pessoa, ela desperta, entende? Então vejam bem, Freud vai trazer o exemplo que foi aí aludido por um determinado autor. Eu não anotei aqui no meu roteiro de gravação o nome do autor, porque Freud traz muitos autores, né, nessa obra, A Interpretação dos Sonhos. Então ele vai dizer o seguinte: esse autor, ele foi dormir com os olhos irritados e doloridos. Esse autor, ele vai, a partir da sua percepção subjetiva, veja bem, a partir da sua percepção objetiva, ele vai falar sobre isso. Veja que não tem como um outro falar e observar a experiência dele, né? Porque isso é subjetivo, né? Não tá ali no meio externo, passível de uma observação, entende? Como ocorre no tipo de fonte nomeada como excitação sensorial externa. Como o estímulo vem de fora, do meio externo, né? Um observador é capaz, né, de visualizar, observar aquilo ali, né, linkar ao conteúdo sonhado pelo sujeito ali que estava adormecido, né, e transcrever aquilo, discorrer sobre aquilo, entende? Aqui não tem como um outro de fora falar sobre isso a não ser o próprio sujeito, a partir das suas percepções subjetivas, singulares, né? Então Freud traz esse autor que discorreu sobre essa sua experiência, entende? Ele adormeceu, sabe, com os olhos irritados, os olhos doloridos, né? E aí ele teve uma alucinação hipnagógica, entende? Ou o que pode-se chamar de fenômenos visuais imaginativos. Quando a gente fica com os olhos aí irritados por algum motivo, doloridos, né? O que é que acontece? Ao fechar os olhos, parece que o mesmo está cheio de areia, né? E a gente consegue visualizar aqueles pontinhos pretos, né? Enfim, mesmo com os olhos fechados. Então esse autor, ele vai dizer que ao dormir, né, ao adormecer com os olhos irritados e doloridos, ele teve essa alucinação hipnagógica, né? Alguns sinais microscopicamente pequenos. E aí ele adormeceu, sabe? Adormeceu mesmo diante desse estímulo em seu órgão sensorial, né? Ele adormeceu, munido por essa perturbação nos olhos e por esses fenômenos microscopicamente pequenos. Mesmo assim ele adormeceu. E aí ele despertou uma hora depois e se lembrou de um sonho em que ele estava ali diante de um livro impresso, sabe? E esse livro, no sonho dele, era munido por letras muito pequenas. E ele demandava um esforço muito grande no sonho, né, para conseguir ler. Então veja, aquilo que estava sendo esse estímulo subjetivo nos olhos dele, estimulou que o mesmo sonhasse, entende? Com esse tipo de conteúdo, entende? Então, vejam bem, a primeira vez que eu estava debruçado sobre essa obra de Freud, chegando nessa parte, eu pensei, mas cara, por que isso aí é uma excitação sensorial subjetiva? É porque eu fiquei pensando, cara, se os olhos dele estavam irritados e doloridos, então isso é um estímulo que vem do meio externo. Afinal, os nossos olhos não ficam aí irritados e doloridos do nada, por nada, entende? Alguma coisa estimulou isso, e alguma coisa de fora, de repente um vírus, uma bactéria, né? Enfim,
de repente uma afecção munida por um vírus ou por uma bactéria atingiu ali aqueles olhos, então isso vem de fora, né? E irritou e ficou dolorido, né? Ou de repente você coçou os olhos, né? Com as mãos sujas. Então eu fiquei pensando, cara, é um estímulo do meio externo, então isso aí tá errado. Era para ser uma excitação sensorial externa, uma excitação sensorial de uma dimensão objetiva e não subjetiva e não interna. Mas aí, refletindo muito e debruçado, né, sobre isso aí, enfim, daí eu entendi. Veja bem, a questão os olhos, a afecção do olho, né, foi de fato estimulado por algum fator externo. Mas a afecção, né, o que estimulou a afecção do olho não foi o que estimulou o conteúdo onírico, não foi o que estimulou o sonho. Foi o estímulo, né, que assim desencadeou essa afecção nos olhos do cara, entende? Então, o que essa afecção produziu, né, esses sinais microscópicos, foram aí, de fato, os estímulos que produziram, né, o conteúdo onírico, que produziram o sonho. Então, aquilo que foi produzido a partir da afecção, né, que acomete esse órgão sensorial, foi o que produziu o conteúdo, né? E não o fator externo que produziu a afecção, entende? Então, por isso, é uma excitação sensorial subjetiva, interna, entende? Diferente da excitação sensorial externa, como por exemplo, é diferente quando estamos aí dormindo, né, em um estado adormecido e de repente a luz se acende, né? Então, a partir da luminosidade da luz, mesmo estando nós adormecidos, mas isso provoca uma excitação na retina, né? Mesmo com os olhos fechados. E aí, esse estímulo, essa claridade pode provocar ali um conteúdo onírico, pode provocar um sonho, entende? E aí você vê que é um estímulo que vem diretamente de fora, do meio externo, um estímulo objetivo, né? Já tratando-se aí do sonho do rapaz, né? Com letras bastante pequenas, em um livro impresso, e ali ele demandava, né, um grande esforço para ler. Isso é proveniente de uma excitação interna mesmo, né, que são esses sinais aí microscópicos produzidos a partir de uma afecção que acometia esse órgão sensorial do rapaz, no caso os olhos, entende? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês a explanação correspondente à segunda fonte, né, de estimulação do conteúdo onírico, de produção dos sonhos e enfim. Antes de finalizar de modo propriamente dito, eu queria passar algumas informações importantes para vocês. São duas informações importantes. Vejam bem, eu estou com um projeto de monitoria, tá? Ou seja, monitoria, mentoria, seja lá o que for, né? São sinônimos. Ou seja, eu estou atendendo alunos que queiram estudar comigo de modo particular, entende? Como se fosse uma aula de reforço no âmbito da psicologia em geral ou no âmbito da psicanálise, tá? Então, quem quiser, certo? Quem quiser me ter aí como mentor, como monitor, tá? Como um facilitador dos teus estudos, tu podes entrar em contato comigo, né? Para ter mais informações sobre esse projeto. É totalmente online, EAD, certo? Utilizando aí os recursos tecnológicos como a câmera, né? Enfim, os dispositivos que a gente tem para trocar ideias, né?
à distância, entende? Então, para adiantar, eu estou cobrando R$ 80 por sessão. Cada sessão é munida por 1 hora de aula, entende? Então, você escolhe a quantidade de sessões, certo? Pois bem, se você quer uma sessão por semana, 1 hora de aula por semana, né? Então, aí você demanda o valor de R$ 80. O pagamento é único e exclusivamente por depósito, por enquanto, por transferência bancária, depósito e enfim, tá bom? E a outra coisa é o seguinte, eu tenho uma coisa para conversar com vocês. Eu sou formado em psicologia, né? Eu sou bacharel em psicologia. Mas como vocês sabem, eu sou homem trans. Então, eu tive que fazer a retificação de todas as minhas documentações, sabe? Mudar o nome em todas as minhas documentações. E a minha ficha 19 está em processo de retificação porque houve várias complicações, né, nessa retificação devido a históricos escolares que a Gerência Regional de Educação perdeu, ou seja, não cobrou da escola e a escola já fechou, e enfim, e aí está passando por todo um processo, né, porque eu não tenho culpa disso, então eles vão ter que dar o jeito deles. Então, está havendo lá um grande processo da construção, da reconstrução da minha ficha 19 com o meu nome atual. E, dado a isso, eu não dei entrada ainda no meu diploma para assim tirar o CRP, né, para fazer atendimentos enquanto psicólogo, entende? Porque a gente sabe que para atender enquanto psicólogo clínico, né, a gente precisa estar amparado pelo CRP, e para estar amparado pelo CRP, a gente precisa, né, estar inscrito, estar regulamentado no CRP, ter a carteirinha, a numeração e tudo mais. E por conta desses artefatos, eu ainda não dei entrada no meu diploma para tirar o meu CRP. E aparece muita gente, Caio, tu faz atendimento clínico, e eu sempre recusando, não faço porque eu não estou habilitado para esse feito. Só que o cara precisa trabalhar, né? O cara precisa se manter. Eu estou noivo, eu quero casar, entende? E estou encontrando dificuldades, entende? No mercado de trabalho, porque estou desprovido de documentos essenciais para isso, que é, no caso, o meu diploma, o meu CRP e por aí vai. Dado a isso, né, eu irei começar a fazer atendimentos clínicos, mas não me colocando, deixando bem claro aqui para vocês, não me colocando como psicólogo, não me colocando como psicólogo. Não é atendimento clínico psicológico, não é uma psicoterapia, entende? É uma terapia. Então eu vou começar a atender clinicamente na dimensão de um processo terapêutico, tá? Então eu me coloco disponível para fazer atendimento como terapeuta. Tá, Caio, como terapeuta, mas aí terapêutica uma terapêutica munida de qual abordagem? É o que? Terapia holística? É o que? Uma terapia reikiana? Né? É uma terapia sedimentada na constelação familiar? O que é? Porque, enfim, se não é uma psicoterapia e você não pode atender como psicólogo, né? Então seria que tipo de terapia? Seria uma terapia de base analítica. Eu vivo em formação quanto à psicanálise, né? E a gente sabe que um psicanalista não necessariamente precisa ser um psicólogo. Então, por isso, eu estou me lançando, tá, para fazer atendimentos terapêuticos de base psicanalítico. De base psicanalítica, entende? Eu não me sinto à vontade para dizer, eu sou um psicanalista, eu sou um analista, né? Não me sinto à vontade para me nomear dessa forma, porque enquanto analista, enquanto psicanalista, eu estou em processo de formação, estudando constantemente, em análise,
né? A minha namorada que já atua, a minha noiva que atua na área há mais de 10 anos, né? Ela é psicóloga de abordagem psicanalítica, ela tem um CRP, então ela vai atuar como minha supervisora, entende? Então eu estou seguro para me lançar como terapeuta, né? Onde eu irei atender a partir de uma abordagem psicanalítica, entende? Mas, gente, coloquem na cabeça de vocês, não é um atendimento enquanto psicólogo, porque eu não tenho CRP ainda para isso. É um atendimento enquanto terapeuta, a partir de uma abordagem sedimentada em uma abordagem psicanalítica, beleza? Então, gente, quem quiser um desses meus serviços, né, tanto como mentor na área da psicologia, Caio, preciso de uma aula de reforço, me procura, posso te ajudar, né? Ou como terapeuta, me procura, posso te ajudar. A terapia é a mesma coisa. Eu irei cobrar R$ 80 na sessão, certo? Sendo essa sessão munida de 40 minutos, tá? Ou se você preferir, eu posso fazer um pacote de acordo, né, com a tua demanda, de acordo com a tua necessidade, tá bom? Então aí eu posso fazer um pacote mensal. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo e no comentário em destaque, para quem quiser mais informações com relação a esses serviços que estou prestando. Lembrando que o meu WhatsApp é único e exclusivamente para atender quem está interessado nos meus serviços. Não adianta você chegar lá, Caio, eu estou com dúvida em tal coisa, me ajuda. Eu não vou poder te ajudar, porque aí eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, entende? Então vou ser bem sincero com você, não vou poder ajudar se você chegar lá, não, porque eu vou fazer uma prova amanhã, me ajuda aqui, tira uma dúvida, não vou dar conta, sabe? Por quê? Justamente porque eu vou estar focado na prestação desse tipo de serviço que eu estarei fazendo, entende? Atendendo pessoas e, obviamente, cobrando um valor, porque vai passar a ser o meu trabalho, entende? É isso, gente, era isso que eu gostaria de transmitir e passar aqui para vocês, tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui, certo? Sempre me acompanhando, tá? Então, vou sempre estar demandando, não é porque eu vou prestar esse tipo de serviço agora de mentoria, monitoria, né? Que eu vou deixar de postar gratuitamente aqui para vocês. Continuarei postando, beleza? É isso. Obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.